Ora, bom dia, bem-vindos ao módulo de atualização em doenças cardiovasculares. Este é o tema que iremos tratar da urgência. Estou aqui moderado com o professor Aníbal Albuquerque, que irá apresentar o primeiro procedimento. Eu queria começar por dar boas-vindas a todos, não só à plateia, às pessoas que estão aqui assim, digamos, audiência presencial, mas também a audiência, chamemos virtual, que nos está a seguir através da internet. E queria falar com o professor Carlos Martins, da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, que vai coordenar essa transmissão. Muito bem. Essa audiência, chamemos virtual, é real, mas de facto não está presente. Portanto, queria dar a palavra então. Muito bom dia a todos os colegas que estão aqui em cima e aqui na mesa para fazer as suas apresentações e também para moderar. Bom dia a vocês que estáis aqui na sala e que nos têm acompanhado durante todo este ciclo. E também bom dia aos colegas que estão em casa, agora, uma segunda-feira de manhã, a iniciar uma semana de trabalho. Eu queria passar aqui algumas informações relevantes, quer para os colegas que nos seguem em casa, quer para os colegas que estão aqui em sala. Por motivos profissionais, eu vou ter que me ausentar, por isso não vou estar aqui presente durante estes dois módulos, o módulo 6 e o módulo 7, a fazer a moderação como fizemos ontem e anteontem. Por esse motivo, para os colegas que nos seguem em casa, tudo funcionará na mesma do ponto de vista de transmissão e poderão assistir à transmissão. O módulo 6 está agora a iniciar-se, o módulo 7 será depois às 11h30, está bem? Haverá aí um intervalo e por isso nesse intervalo a transmissão será suspensa, mas depois às 11h30 será reiniciada. Através do chat eu já partilhei os controlos, os links para os controlos de presença, quer do módulo 6, quer do módulo 7. A única diferença para vocês, colegas que estáis em casa, é que nas sessões de hoje não será possível eu colocar as vossas perguntas à mesa, está bem? Peço desculpa por isso, mas realmente, devido a contingências profissionais, tenho mesmo que me ausentar. Em relação aos colegas que estão aqui presentes na sala, eu peço, por um lado, a vossa participação ativa, está bem? Têm que fazer mais perguntas do que nos dias anteriores, porque não vamos ter as perguntas de casa e por isso, para tornar estas sessões interessantes, realmente elas tornam-se mais interessantes quando vocês colocam as vossas perguntas e por isso peço que no final das apresentações realmente participem e coloquem as vossas perguntas. E em relação ao vosso controle de presença, o André, que será o nosso assistente aqui que nos tem dado apoio aqui na componente audiovisual, no final de cada um dos módulos, vai colocar o slide com o QR Code e com o link para vocês aqui na sala poderem fazer o vosso controle de presença. Está bem? E ainda peço a colaboração noutro sentido, que é, a sala ainda está bastante vazia, provavelmente vão chegar mais colegas. Por favor, depois partilhem e passem a palavra e já agora no final da sessão, se vocês puderem dizer aos colegas que estão na sala que podem então depois fazer o controle de presença através do link que vai aparecer ali nos ecrãs, eu agradeço, porque provavelmente ainda vai chegar aqui muitos colegas. Finalmente, um grande obrigado. Vocês foram espetaculares durante estes dias, estar aqui sábado, domingo, todas estas horas a receber esta formação e hoje de manhã. Um grande obrigado pelo vosso interesse, pela vossa participação e também para quem está em casa. Também um grande obrigado, também foram espetaculares. Os números são mesmo impressionantes. Muitos dos nossos módulos tivemos mais de 400 colegas a fazer controle de presença. Temos noção de que mais de 1000 colegas diferentes passaram pela transmissão durante estes dias. Muito obrigado. Assim vale a pena, assim dá gosto de ter estas iniciativas. E agora sim, passo-vos a palavra e podemos dar início. Em benefício de tempo, vamos então para o serviço de urgência. Eu queria já começar por apresentar a professora Ana Teresa Timóteo, do Centro Hospitalar Lisboa Central do Hospital Santa Marta. E o tema é a interpretação da elevação da troponina no serviço de urgência, protocolos de avaliação da troponina para o diagnóstico de síndrome coronário agudo. Muito obrigada, bom dia a todos. Sabemos que a dor torácica é o sintoma cardinal do infarto agudo do miocárdio e é sem dúvida a queixa mais comum de ida ao serviço de urgência, representando 15 a 20 milhões de idas por ano, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, ou cerca de 5 a 10% das idas à urgência. Mas desses casos, apenas 10 a 20% desses doentes têm efetivamente infarto.
Isto porque a dor torácica é causada por uma quantidade imensa de patologias cardíacas, não só cardíacas, mas também pulmonares, vasculares, gastrointestinais, ortopédicas ou de outro foro, e, portanto, temos muitas etiologias para a dor torácica. E por isso temos que nos socorrer de outros métodos de diagnóstico para além da clínica que o doente apresenta, nomeadamente a utilização de biomarcadores. E no contexto de infarto, o biomarcador ideal deverá ser um marcador de necrose miocárdica que tenha uma relação linear entre os níveis plasmáticos e a extensão da lesão miocárdica, uma elevadíssima sensibilidade e especificidade que se traduz num elevado valor preditivo negativo e positivo, que tenha um aumento muito rápido, o mais rápido possível, e que mantenha a níveis constantes ainda por várias horas ou dias para permitir alguns diagnósticos que podem ocorrer em fases mais tardias. E os testes diagnósticos utilizados devem ser rápidos, com uma elevada fiabilidade, com uma disponibilidade universal e que tenham o custo o mais baixo possível. A história dos biomarcadores no contexto do infarto tem muitos anos, desde a década de 50 que se utilizam biomarcadores inicialmente muito pouco específicos e sensíveis. As troponinas efetivamente começaram em utilização a partir da década de 90. E as troponinas fazem parte da estrutura contrátil do miocítio, que quando há necrose desses miocítios, são libertados para a circulação sanguínea e o que nós temos habitualmente disponíveis é o doseamento da troponina T e da troponina I. Há muitos anos que são publicadas sucessivas definições do infarto agudo do miocárdio. A Sociedade Europeia de Cardiologia já vai na quarta atualização da definição universal de infarto do miocárdio, foi publicada em 2018, e um aspecto muito importante que é salientado é que nem tudo o que é elevação de troponina é efetivamente infarto agudo do miocárdio, porque a elevação da troponina o que reflete é essencialmente a lesão miocárdica, que pode ocorrer por muitos motivos, que não apenas o infarto do miocárdio. Uma anemia, uma insuficiência cardíaca, uma disritmia ventricular, um choque, uma hipotensão, uma hipoxémia, podem causar lesão ou necrose miocárdica, mas sem que seja um infarto propriamente dito. Existem, nesta definição, 5 tipos de infarto. Os últimos estão relacionados, essencialmente, com os infartos relacionados com os procedimentos de intervenção coronária, mas aquilo que nos interessa, sobretudo, aqui nesta apresentação hoje, são os infartos de tipo 1, que resultam de placas ateroscleróticas que rompem, que são instáveis, que rompem, formam trombose intracoronária, e os infartos de tipo 2, que são resultantes, sobretudo, de um desequilíbrio entre os fornecimentos de oxigênio e as necessidades de oxigênio do miocárdio. E assim, nesta definição atualizada em 2018, o infarto do miocárdio é a evidência de necrose miocárdica, sempre num contexto clínico consistente com a presença de isquemia miocárdica aguda, em que há detecção de subida e ou descida de biomarcadores cardíacos, de preferência a troponina, e com pelo menos um dos doseamentos acima do percentil 99 do limite de referência máxima, acompanhado com sintomas de isquemia miocárdica ou alterações eletrocardiográficas de isquemia, desenvolvimento de ondas Q patológicas, evidência por testes de imagem de perda de miocárdio viável ou alterações segmentares de novo por ecocardiograma, por exemplo, ou identificação de trombo intracoronário em angiografia ou em autópsia. Esta noção deste slide é muito importante, porque como podem ver, o percentil 99 é o que está abaixo do verde, portanto podemos ter dois tipos de situações em que há subida destas troponinas. Ou a linha horizontal, em que são libertações crónicas, alterações crónicas miocárdicas que estão aquele padrão estável, e no infarto agudo do miocárdio, como eu disse, há uma subida e uma descida. Portanto, há um padrão dinâmico que é detectado nos doseamentos seriados que nós fazemos e o que define uma situação de lesão miocárdica crónica com uma lesão miocárdica aguda, como o infarto agudo do miocárdio. E assim, quando temos níveis de troponina elevados, mas estáveis, temos que pensar então nas lesões miocárdicas crónicas, como por exemplo uma lesão estrutural que dê estas situações. Quando há aquele padrão dinâmico ou não tem um contexto de isquémia associado, então temos que pensar, por exemplo, numa miocardite ou numa insuficiência cardíaca aguda, ou tem uma clínica e outros sinais de isquémia, e podemos pensar então nas situações de aterosclerose e trombose, que temos os infartos de tipo 1, ou nas tais perturbações dos desequilíbrios do fornecimento e das necessidades de oxigênio, e temos um infarto de tipo 2. As troponinas de alta sensibilidade, comparativamente com as troponinas clássicas, têm um elevado valor preditivo negativo para infarto agudo do miocárdio, são mais precoces, portanto reduzem o tempo necessário para termos a detecção,
que são tão sensíveis que aquilo que antigamente muitas vezes era diagnosticado como angina instável porque não havia elevação das troponinas clássicas, hoje muitas vezes já caem no campo das situações de infarto, porque são troponinas que são detectáveis e, portanto, isto faz aumentar um pouquinho o número de infartos que são hoje detectados. E uma coisa que também é importante é que esta troponina de alta sensibilidade é um marcador quantitativo, ou seja, quanto mais alta a sua elevação, maior o valor preditivo positivo para que seja efetivamente um infarto. Uma coisa que é importante também saber é que, mesmo em pessoas saudáveis, poderá haver alguns casos em que há níveis muito ligeiramente aumentados de troponinas. Portanto, existe uma percentagem de indivíduos saudáveis onde pode haver elevação de troponinas, mas se tivermos uma subida, por exemplo, de 5 vezes o valor de referência, temos um elevado valor preditivo para que se trata de uma situação de infarto agudo do miocárdio. Para valores de cerca de 2, 3 vezes, aí temos um valor preditivo mais baixo, temos as outras situações que cursam também com elevação de troponinas. Portanto, o perfil dinâmico, como eu já referi, de subida e descida, é fundamental para diferenciar a situação aguda da crónica. Portanto, tudo isto tem que ser integrado com a clínica, o tipo de dor, se é um contexto isquémico, o eletrocardiograma, que é fundamental, e os níveis de troponina para fazermos os doseamentos. Se no infarto com supradeslivamento do segmento ST, a reperfusão é fundamental, e para isso o que é importante não é as troponinas. Aqui nesta fase o que é importante é o eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos. Se há elevação do segmento ST, este doente não vai esperar as troponinas e é de imediato encaminhado para a terapêutica de reperfusão. Nas síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST, por outro lado, temos então aqui sim que ter atenção a uma série de parâmetros, incluindo os níveis da troponina, que nos vão confirmar o diagnóstico, mas também são importantes para estratificar e perceber qual é o timing adequado da estratégia invasiva de realização de coronariografia, que dão-nos um risco deste doente e determinar estes timings. E, portanto, nas síndromes coronárias agudas está recomendado a medição da troponina, de preferência a troponina de alta sensibilidade, e os resultados devem vir nos primeiros 60 minutos. Isto é muito importante, porque o timing máximo recomendado é 60 minutos para termos a disponibilidade do resultado. E temos 2 protocolos. O protocolo das 0-3 horas, que eu falei de seguida, e o protocolo das 0-1 horas. Porquê é que eu falei da questão dos 60 minutos, que é importante? Porque aqueles testes rápidos, que chamados os point of care, são testes que não são de todo recomendados, porque têm menor sensibilidade, a precisão diagnóstica e o valor preditivo negativo é muito baixo e, portanto, a sua utilização está unicamente recomendada quando não temos possibilidade de termos resposta do laboratório central em menos de 60 minutos, como eu referi anteriormente. E quais são as vantagens destes protocolos de 1 e 3 horas, e de 0 e 3 horas e 0 e 1 horas? Para decisão de roll-out, portanto, dar alta ao doente, ou roll-in, admitir o doente. Sobretudo porque reduzem o tempo para a decisão clínica, evitando as complicações que podem resultar quando há atrasos na tomada de decisão de admitir o doente, reduzem o tempo para a alta hospitalar, o que é muito importante porque evita sobrecargas do serviço de urgência, que muitas vezes resultam dos atrasos do roll-out, reduzem o número de hospitalizações desnecessárias e reduzem custos. Este então é o protocolo das 0-3 horas. O que é que se deve fazer? Fazemos então a primeira determinação. Se a primeira determinação já for positiva e se realmente tivermos os indicadores de gravidade, podemos orientar imediatamente este doente para a estratégia invasiva, embora o recomendado, se o doente estiver estável e não houver outras indicações de gravidade, repetir então às 3 horas, porque isto vai determinar se é uma elevação estável. Portanto, não houve mudança significativa, então temos que pensar naquelas situações crónicas que dão elevação da troponina, ou então, se há subida, então aí temos uma situação de infarto e teremos que orientar, então, mais ou menos rapidamente para a estratégia invasiva. Se a primeira determinação é negativa, temos que ter em conta o timing da evolução da dor e das queixas do doente. Se forem muito precoces, com menos de 6 horas, então aqui é fundamental fazer, porque há elevações mais tardias, é fundamental repetir, então, às 3 horas. Se temos uma dor já muito prolongada, com mais de 6 horas, e a primeira troponina de alta sensibilidade já de si é negativa, então aí podemos mais tranquilamente dar alta ao doente, ponderar eventualmente uma investigação em ambulatório. O protocolo das 0-1 horas é um protocolo que está muito dependente de cut-offs específicos. Uma coisa que é importante saber é no local onde nós trabalhamos,
Qual é a troponina de alta sensibilidade que nós utilizamos? Porque cada uma destas troponinas tem cut-offs. Portanto, este algoritmo das 0 a 1 hora está muito dependente da questão dos cut-offs e devemos então saber. Se for a primeira determinação muito baixa e não houver uma variação significativa, podemos então dar alta ao doente. Se a primeira determinação for já muito elevada e houver uma subida significativa, então deveremos admitir este doente. Sem esquecer que rulim não quer dizer necessariamente infarto, tem que se fazer a investigação adequada. Com isto temos cerca de 50 a 60% de rollouts e rulins cerca de 15 a 20%. Não esquecer que estes algoritmos têm que sempre ser utilizados no contexto clínico. Com as apresentações muito precoces devem ser realizadas segundas determinações e estão descritas libertações muito tardias, em cerca de 1%, por isso deve ser feita uma medição seriada se a suspeita clínica for elevada ou doente desenvolver dor recorrente. Passando rapidamente a casos clínicos. Temos um homem de 62 anos, hipertenso, com dislipidemia, fumador, medicado para estes fatores de risco, que vai à urgência por uma dor pré-cordial irradiada ao membro superior esquerdo com 30 minutos de evolução, sinais vitais normais, restante observação normal. Este é o eletrocardiograma da admissão, que tem algum infradesnivelamento do segmento ST aqui nas derivações mais laterais. O raio-x tórax não apresentava alterações significativas. Analiticamente temos o hemograma normal, função renal, hepática, enograma normal, BNP normal, CK total normal. Este é o valor da primeira troponina que é doseada. A primeira questão que eu vou colocar, esta primeira determinação é negativa, posso dar alta ao doente com segurança, ou é muito precoce e por isso devo repetir o segundo doseamento, ou é a clínica muito sugestiva e devo repetir então o doseamento. Ou a primeira determinação é positiva e por isso devo internar o doente, ou com base no resultado e na clínica, o doente deve ser cateterizado de imediato. Vou pedir então que votem. Concordo com as duas, porque efetivamente não só a determinação é negativa, mas não só é muito precoce, mas como a clínica também é muito sugestiva e por isso deve ser efetivamente repetido o doseamento. E efetivamente nos doseamentos subsequentes houve subida, o doente foi então internado e realizou a coronariografia 24 horas, nas primeiras 24 horas tinha lesão da circunflexa que foi tratada por angioplastia. O segundo caso é um homem de 65 anos com hipertensão, dislipidemia indicada, fumador, que vai à urgência por uma dor pré-cordial irradiada ao membro superior esquerdo, à mandíbula, com diaforese, náuseas, vômitos alimentares, com 2 horas de evolução. Temos também uma observação normal, com sinais vitais estáveis. Este é o eletrocardiograma. Neste caso, o eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos, claramente uma elevação do segmento ST, portanto este doente não esperámos pelo resultado das troponinas, foi de imediato ao laboratório de hemodinâmica, tinha uma oclusão da artéria descendente anterior, que fez angioplastia primária e foi tratado. O último caso é um homem de 70 anos, com hipertensão, dislipidemia mista, tabagismo e obesidade, medicados, que tem uma dor pré-cordial 4 dias antes do internamento, que dura 30 minutos, irradiado ao membro superior esquerdo, alivia espontaneamente esta dor e, entretanto, nos dias subsequentes tem cansaço agravamento progressivo, motivo pelo qual vai ao serviço de urgência. Mais uma vez temos um doente com sinais vitais normais, uma observação normal. Este é o eletrocardiograma da admissão. Este é o raio-x. Estas são as análises, temos ali 2 doseamentos de troponina. E por questões de tempo eu não vou levar esta questão a votação, mas salientaria no eletrocardiograma este aspecto. As ondas pré-cordiais direitas têm ondas 3 invertidas. Isto sugere alguma sobrecarga do ventrículo direito. Portanto, isto levantaria algumas suspeitas, neste caso. E, além daquela pequeníssima subida de troponina, portanto, aquela questão quantitativa que eu referi, portanto, quanto mais baixas são, menos específicas serão de ser um infarto agudo do miocárdio, há uma coisa que estava aqui na tabela inferior, que era um D-dímero positivo. Portanto, este doente fez um TAC e, efetivamente, tinha vários coágulos na árvore pulmonar.
Portanto, o objetivo desta pergunta era para vocês perceberem que nem tudo o que é subida de troponina é infarto. Efetivamente, há subidas de troponina que por vezes são baixas, têm menos, como eu vos disse, a questão do facto de ser quantitativo uma pequena subida, a probabilidade de ser um infarto é muito baixa e, efetivamente, este doente o que tinha é um tromboembolismo pulmonar que também pode cursar com elevação de troponinas. Portanto, as mensagens a reter que eu gostava que ficassem nas vossas mentes é que a troponina de alta sensibilidade é muito útil para uma estratégia de rápido roll-in, roll-out no serviço de urgência e devendo progressivamente, sempre possível, ir substituindo as troponinas convencionais. Não esquecer, contudo, que isto tem que ser incluído num conjunto com a informação clínica disponível. A dor torácica deve ser característica, o eletrocardiograma, e, portanto, não é uma troponina isolada que nós devemos valorizar. Deve ser sempre incluído num contexto clínico adequado. E repetir sempre que necessário. Se a primeira é negativa, mas temos uma suspeita clínica muito forte, devemos repeti-la. E não esquecer também que é importante saber qual é a troponina que é utilizada no serviço de urgência onde nós estamos a trabalhar, saber os cut-offs, porque o protocolo das 0 horas é muito dependente daqueles cut-offs específicos precoces, e aí temos que conhecer a troponina. O protocolo das 0,3 horas não é tão rigoroso em termos destes cut-offs, é mais fácil de utilizar e provavelmente será o mais útil em termos de utilização. Muito obrigada. Nós iremos fazer a discussão após cada apresentação, portanto, de facto, se alguém da audiência tiver alguma questão que quisesse apresentar à professora Ana Timóteo. Está ligado. Se calhar começávamos por Ana Teresa. Parabéns pela apresentação, acho que é muito clara. É um assunto, de facto, muitíssimo importante na urgência, que a troponina, de facto, veio trazer por uma mais-valia, mas o problema que se põe sempre são os pedidos de troponina fora do contexto clínico. Salientaste várias vezes, muito importante, de facto... E eu acho que existe um excesso de pedido de troponinas na urgência fora de um contexto clínico adequado. Isso é. Já vi um doente com uma dor no pé e pedem uma troponina e depois ligam para a cardiologia porque a troponina é positiva. Isso é do dia-a-dia. Dois aspectos importantes eu gostava que realçasses, que era, de facto, os pedidos de troponina fora do contexto, portanto, vamos ter muitos casos de troponina elevada que não têm nada a ver com o caso clínico, assim sempre é o extremo da dor no pé ou qualquer outra coisa que não tem nada a ver com... Uma amigdalite, uma coisa qualquer. E outro aspecto são, de facto, os infartos tipo 2, em que a cardiologia muitas vezes é chamada a intervir e que nós não podemos oferecer nada de particular, porque a cardiologia funciona bem nos infartos tipo 1, em que de facto há um problema de uma artéria coronária que necessita de um tratamento mais ou menos urgente e terapêutica específica. Os infartos tipo 2 não. Não, é uma anemia, é uma hipoxémia de uma asma grave, uma arritmia, uma taquidisritmia, uma fibrilação rápida, são situações em que aí a cardiologia de intervenção e nesses casos as sobridas das troponinas são realmente bastante mais baixas do que aquelas que são os verdadeiros infartos que nós temos que ir intervir. É que, de facto, quando é muito fácil pedir uma troponina, vou pôr uma cruz ou clicar num computador, mas, de facto, isso tem graves repercussões depois na urgência. Por um lado, porque vai desviar a atenção do conjunto dos profissionais para doentes que, de facto, precisam da nossa ajuda e nós estamos a perder a nossa atividade em situações que não necessitam. E, por outro lado, muitas vezes vai-nos levar a usar outro tipo de método diagnóstico e a levar a outro tipo de atuações que por vezes são prejudiciais ao doente porque, de facto, o doente não está, o contexto não é esse. Isso é, de facto, algo muito importante. Na sequência disto, o diagnóstico de síndrome coronária aguda é clínico, tal como síndrome febril, síndrome vertiginoso, síndrome meníngeo, portanto, é um diagnóstico que é clínico. O eletrocardiograma apenas classifica, não é? Tem elevação da ST ou não tem. E depois os marcadores, de facto, permitem a estratificação de risco e o diagnóstico final, infarto. Embora possam haver clínicas algo atípicas. Há clínicas atípicas e mostraste um caso clínico, de facto, que era um teste. Mas já que se ponderaram dentro com muitos fatores de risco, provavelmente teria... A pergunta, também, se calhar um bocado subjetiva, nós introduzimos mais este biomarcador, de facto, na nossa prática clínica, mas não abandonamos todos os outros. Faz sentido, de facto, pedir, de facto, se a KPMB total, se a KPMB massa ou atividade, a mioglobina, faz sentido... Eu estou a ouvir mal, está a fazer muito eco. Faz sentido continuar a manter os outros biomarcadores todos que nós habitualmente pedimos no serviço de urgência? Alguns provavelmente não.
os mais antigos, as transaminases, a LDH, isso não. Eu pessoalmente gosto muito do CK, porque eu ainda sou do tempo em que o CK dava-me uma visão mais clara da extensão da necrose miocárdica. Sabemos que subidas muito acentuadas de CK me dão uma... Eu estou mais habituada a isso. E com as troponinas, as subidas são habitualmente tão grandes que eu não tenho tão facilmente a percepção da provável extensão miocárdica de necrose. Eu com o CK ainda gosto muito do CK particularmente, porque se sobe CK de 1000 é uma coisa é diferente de sobe 20.000. Dá-nos uma ideia da extensão. Portanto, eu pessoalmente gosto de utilizar ainda o CK. Outro aspecto importante é o protocolo. O protocolo de 1 hora ou 3 horas. Eu pessoalmente prefiro 3 horas. E eu também. Estamos a usar. Eu também. E o 3 horas, que grande vantagem é que tem? Tem uma vantagem importante, que habitualmente nas urgências, quando nós somos do tempo do CK e somos também do tempo da troponina de não alta sensibilidade. E de facto acontecia muitas vezes na urgência, em termos práticos, que quem vê o doente inicialmente, depois, quando já mudou a pessoa, passou algum tempo, e a pessoa que vai chamar o doente tem uma troponina negativa, eletrocardiograma praticamente normal, e enviava o doente para casa. Isso era um risco, não era a mesma pessoa que via. O protocolo das 3 horas, de facto, veio habitualmente, é a mesma pessoa que viu o doente inicialmente, é que depois reavalia. Isso é muito importante ter noção também que há casos em que a troponina pode não subir, pode não haver alterações eletrocardiográficas, mas se a clínica for muito forte, aliás, estava ali nas guidelines, se tiver um grade score elevado e se a nossa sensibilidade como profissionais nos parecer que de facto há ali um problema grave, depois não vamos mandar o doente embora assim. Portanto, também és de acordo que 3 horas estará... É o mais fácil, também não estamos dependentes daquele cut-off. É acima dos 5, é abaixo dos 12, é acima dos 36. Eu acho que é mais fácil de utilizar o teste das 3 horas. Posso fazer uma pergunta um bocadinho provocadora? Achas que ainda existe angina instável na era da troponina? Hoje muito pouco. Hoje muito pouco. E isso vê-se nos registros. Se a gente for ver ao registro, por exemplo, nacional de síndromes coronárias agudas, as anginas instáveis neste momento são praticamente inexistentes. Praticamente tudo situações de infarto. Mais alguma questão? Muito bem. Penso Penso que já estamos. Senhora Ana Teresa, muito Obrigada. obrigado. Muito obrigado.